A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foi chamados a ser um povo santo, no seu graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aos nossos canais de Apologética, que é o canal dos Protestantes da Pentecostes. Dê o like, compartilhe. Para os demais católicos, que a Apologética, o canal Apologética Católico Debate também faça a mesma coisa. Meus queridos amados irmãos e irmãs, aqui embaixo está a conta de um post que estamos fazendo a campanha, levantando, né, umas campanhas para poder furar esse poço. Aqui está a conta no meu nome, da conta poupança da Caixa. Vamos lá, vamos ler, ó. Conta aqui em cima, conta 73 56 97 371 -6, agência 1433. Esse OP é Operação 013. Poupança Caixa Fábio Ferreira Jacinto é o meu nome completo. Eu sou dos Ferreiras e sou dos Jacintos da Paraíba. Apesar de ser pernambucano, mas meu bisavô veio de lá. Muito bem. Não sei se eu sou irmão do nosso irmão João Ferreira, lá da Paraíba, ou se o nosso outro irmão João Ferreira, João Batista Ferreira, lá do Rio Grande do Norte. Nós somos parentes, nós somos dos Ferreira. Meus irmãos, quem puder nos ajudar, nos ajude por caridade, certo? Conte com nossas orações. O marcador já veio marcar aqui o poço, né? Já está marcado o local, onde vai ser perfurado. Precisamos perfurar 100 metros, não é barato, então não sabemos quando vamos furar, mas que vamos furar. Porque vamos pedir ajuda a todo mundo. Né? Condições não temos, mas vamos pedir para que possam nos ajudar. Hoje aqui, um protestante chegou nos comentários do vídeo que eu dublei do Padre Luiz Touro, dando a resposta àquele pastor adventista que faz a pergunta, né, sobre a questão de que não tem padres casados. Aí ele veio colocar essa heresia lá, ó. Veja o tamanho da heresia, esse protestante aí, ó. Né? Olha, o nome desse protestante é Roberto Santos, isso? Isso, Roberto Santos. Eu tenho que pegar alguns comentários para mostrar o quanto essa turma mente contra a verdade. E nós vamos mostrar aqui, desmentindo essas mentiras com Bíblia Sagrada. Veja só o que é que esse herege diz. Vamos lá. Diz assim: Paulo, o apóstolo, era solteiro. Não só Paulo, todos os apóstolos, Jesus Cristo, Pedro era casado, mas ficou viúvo. Não se consta nas suas viagens apostólicas que levou filho ou esposa. Né? Como viveu em Roma, foi martirizado no ano 67, como está escrito, estando em Roma, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 13. A igreja escolhida que está em Roma, Roma era chamada de Babilônia na época por eles, Babilônia a Grande, não é? A igreja escolhida que está em Babilônia, que está em Roma, vos sauda, como também Marcos, que é Marcos evangelista, Marcos, meu filho na fé. Ele como pai, né, da igreja, meu filho na fé. Veja. Adão era ajuntado com Eva. Veja, onde é que a Bíblia diz que Adão era ajuntado com Eva? Já começa aí. Marcos 10, 7 diz: o que Deus uniu não separa o homem, o que Deus uniu. O que é que Deus uniu? Casamento, matrimônio. Olha o que esse sujeito faz. Adão era ajuntado com Eva, casados pelo próprio Criador. Ajuntado, veja só. Veja o que é uma cabeça protestante, né? Ajuntado, não sabe diferenciar do que é juntar os panos de que ser casado, não sabe. A diferença do matrimônio para uma fornicação. Quem estão juntos está em fornicação. Não é? Veja só a situação. Paulo fala na carta aos Romanos que as imagens também não convêm. Só se for na tua. Olha só. Olha o que São Paulo diz.
1 de Coríntios 8. Imagem do que, herege? Olha que São Paulo diz, 1 de Coríntios 8, versículo de número 4. Assim, pois, quanto ao comer das carnes imoladas aos ídolos, sabemos que não existe realmente ídolos no mundo. Não existe ídolo não, herege, existe santos. Agora vocês, idólatras, transformam os santos em ídolos. Vocês, na cabeça herética de vocês, porque o pastor Zé fez a lavagem cerebral. Levítico também. Engraçado que Deus disse, né? Para fazer as imagens dos querubins. Entre pinturas e imagens que Salomão fez no templo. Primeira de Reis 6, contava-se mais ou menos 300 imagens dentro do templo. Entre essas imagens tinha a imagem de um homem, está na Vulgata de São Jerônimo, em 1 de Reis. Tinha a imagem de um homem que está representando Cristo, tinha a imagem de leões, tinha a imagem dos bois. Querubins nas paredes, no piso, no teto, em todos os cantos. Tinha figura de querubins, imagens de querubins. Na Arca da Aliança tinha 2 imagens de querubins, era uma caixa, era uma imagem que eles chamavam de Deus, aquela caixa com aquelas imagens. Números 10, 35. Quando o sacerdote levantava a caixa com as imagens, o que era que Moisés dizia? Levanta-te, Senhor. Chamando a caixa, chamando as imagens de Senhor. Quem é o Senhor de Moisés? Deus. Mas protestante não acha não que aquele Senhor ali que Moisés está dizendo é Deus não, porque quando eles vêm deturpando na mente deles, Lucas 1:42, Lucas 1:43, que honra que temos visitar a mãe de meu Senhor, quer dizer que eles dizem que o Senhor de Isabel era o outro, olha sei lá saber, estava falando lá em Hare Krishna, em sei lá em que danado, porque o Senhor do judeu é quem? Deus. Então, a mãe de Deus que vem fazer, que vem visitar a mãe do meu Deus, meu Senhor, meu Deus. O protestante diz que não. Pelo menos os protestantes, de uma grande maioria que eu conheço, diz que não. Que o Senhor de Isabel não é Deus, não. Pois é. Veja o que é uma cabeça protestante. Meus irmãos, nesse canal você já viu, o povo de Deus sempre foi governado por imagens sacras. Até um vídeo que eu trouxe aqui mostrando, de um lado a imagem sacra, de um outro lado a imagem do ídolo. Ou seja, a imagem sacra destrói o ídolo. Quando levaram os querubins com a caixa dourada para a Babilônia e colocaram no templo de Dagon. Imagina o que tem na cabeça de um protestante, de um herege desse que não sabe o que é uma Bíblia. Para contar umas mentiras desse aí. Aí. Veja aí. Paulo andava com crucifixo. Apresentou Gálatas insensato. Eu não apresentei diante dos olhos de vocês a imagem de Cristo crucificado? Bíblia, mensagem de Deus, está perfeito. A linguagem de hoje também, protestante. Gálatas 3:1. Pois é. Veja o quanto são analfabeto esse povo pagão. Gênesis também nos come carne, não condena o que come. Aí, protestante, tu não acabaste de condenar as imagens? Tu que não tem imagem, não estás condenando os que tem imagem? É, macaco não dá fé do rabo, hein? Já dizia meu santo avô. Pois é. Ou não admoesta o outro, por isso, eunucos de nascença, eunucos por opção, os padres, e outros foram castrados. Pois é. Esses solteiros são os celibatários. Agora veja o tamanho da heresia que tem aqui embaixo. E nós vamos desmentir agora o tanto da heresia. Nós queremos chegar aqui nessa heresia, que nós vamos desmentir essa heresia com Bíblia. Preste atenção. Outros foram castrados por seus senhores. Os padres ortodoxos são casados. Paulo também fala sobre o casamento. Paulo era católico? Era herege.
até mesmo não existia na época a Igreja Católica Romana. Eu vou mostrar com a Bíblia se existia ou não. Se Paulo não escreve, se na Bíblia não tem uma carta chamada aos romanos, então no tempo de Paulo não tinha Igreja Católica Apostólica Romana. Já começa aqui. Já começa aqui. Agora, ele está dizendo que quando Paulo fala em Timóteo que o bispo tem que ter casado, ele está falando do bispo. Esse herege está falando dos bispos ortodoxos. Mentira dele. Não existia a igreja ortodoxa. A igreja ortodoxa passou a existir no ano 1054 com o cisma. Não existia igreja ortodoxa. Eram toda uma igreja só, universal, católica. Não existia igreja ortodoxa. Passou a existir quando romperam com o papado, com a Santa Sé, passaram a se chamar, assumir esse nome de ortodoxo. Herege, vai estudar para tu aprender que tu é analfabeto dos pesados. Coro suvacal. Coro suvacal. Veja, o herege disse que não existia Igreja Católica Apostólica Romana. É brincadeira uma coisa dessa. A carta é a Igreja de Roma, cartas romanas. Hein? Já que você não sabe, herege, você pega o último evangelho dos 4, João, vou te ensinar. Atos, depois de Atos, vem a carta aos Romanos. Vem a carta aos Romanos. Meus irmãos, quando o Padre Luiz Toro deu a resposta lá, vou repetir o que Padre Luiz Toro disse. A Igreja Latina, os padres assumiram o celibato. A Igreja Latina, que é nós, do Oriente, do Ocidente. No Oriente, a Igreja Católica do Oriente, não existe Igreja Católica do Oriente, não, herege. Igreja Católica Copta do Egito, Igreja Católica Igreja Católica Sírio-Malabar, Sírio-Marancá, a Igreja Católica de Alexandria, que é os coptas hoje. Com a divisão, os ortodoxos saíram fora. Mas ficou a Igreja Católica. Um cisma. Greco-Melquita, que é a Igreja de São Tiago, menor bispo. A Igreja Católica Greco-Melquita. A Igreja que tem padres, bispos casados. A Igreja Católica tem bispos e padres casados no Oriente. Aí esse herege disse ortodoxo. Em 1054, com o cisma, surgiram os ortodoxos. Com a separação, assumiram o ortodoxo. Não era assim. Herege, para tu ter uma ideia, São João Crisóstomo, já que tu não conhece. São João Crisóstomo, deixa eu ver se é São João Crisóstomo. Acho que é São João Crisóstomo. Bom, se não for esse, o nome, mas é parecido com esse aqui. São João Crisóstomo. Crisóstomo. Foi patriarca da Igreja Católica de Bizâncio. Em que hoje o patriarca é o patriarca ortodoxo. Vai estudar as cartas deles, os seus escritos, e você vai ver ele falando na Igreja Católica. Igreja Católica não se fala, não tem escrito antes do ano 1000 falando em Igreja Ortodoxa. Só passou a existir depois do ano 1054. Aí sim tem sim escritos dos ortodoxos. Eita, herege para saber das coisas, hein? Esse sabe mentir sem dimensão, hein? Sem escala. Olha só. Vamos voltar aqui. Não existia, até mesmo, não existia Igreja Católica Romana. Vamos ver. Olha São Paulo, na carta aos Romanos, e bom mesmo é na Vulgata de São Jerônimo, que eu tenho ali. Capítulo 1, versículo 7. Preste atenção. Capítulo 1, versículo 7. Todos os irmãos que estão em Roma, queridos de Deus, por vocação são santos, a vós graça e parte de Deus. Os cristãos, o que é? Onde tem cristão tem o quê? Tem a Igreja de Cristo. Não, tinha não, não existia não. Aqui a carta aos Romanos é a carta à Igreja de Roma. Aos cristãos da Igreja de Roma, assim como tem a carta de São Inácio de Antioquia aos cristãos da Igreja de Esmirna, 100% católica, onde ele diz
onde ele diz: onde está a Igreja Católica está Jesus Cristo. Onde está Jesus Cristo está a Eucaristia, a sua carne e seu sangue. Santo Inácio, no ano 107, escrevendo aos cristãos da Igreja de Esmira. E a Igreja Romana vai espalhar a fé universal. Versículo 8. Primeiramente, dou graças. Primeiro, porque é a primeira igreja. A primeira igreja do topo, de cima de todas. Dou graças ao meu Deus por meio de Jesus Cristo e por todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. A fé da Igreja Católica está em todo o mundo. É o maior rito de dentro da igreja, o rito latino. Conhece de Bíblia esse sujeito? São Pedro, primeiro chefe dessa igreja. Vamos lá, 1 de Pedro. Tem igreja não, católica romana, né? Estou mostrando com Bíblia. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Vamos lá. A igreja escolhida da Babilônia vos sauda, como também Marcos, meu filho, na fé. Não tinha igreja católica romana não, né? Não é herege? Esse herege é daqueles que diz que foi Constantino que fundou a igreja católica. Meus irmãos, antes de Constantino tinha se passado 32 papas. Na época que Constantino veio para o edito de Milão, que deu livre culto à igreja sair, que era filho da grande santa e cristã Santa Helena, sair e celebrar santo sacrifício em cima da terra, não mais nas catacumbas, no chamado edito de Milão. Não é? Era o Papa São Melquiades. O Papa São Melquiades parou os martírios dos papas. Nosso primeiro é o Papa número 33 na igreja, São Melquiades. Né? Ali de São Melquiades para trás, todos os papas foram assassinados, de Pedro, né, ao Papa que entregou a São Melquiades, que agora esqueci o nome dele. Mas foram 32 papas assassinados. Né? Conhece um herege desse? Não conhece não. Ignorantes como esse. É culpa dele? Falar essas baboseiras todas aqui, é culpa dele? Eu pergunto, é culpa dele? Não, eu tenho pena desse povo. Não é culpa dele, é culpa de quem enfiou isso na cabeça dele. Botou isso na cabeça dele. A igreja escolhida de Roma vos sauda. A igreja escolhida de Babilônia vos sauda. A igreja escolhida. É a escolhida, é a eleita. Eu já trouxe um vídeo aqui mostrando dentro da Bíblia que a igreja católica apostólica romana, ela é a eleita. O reino será tirado de vós, disse o Senhor. Para os judeus, o reino será tirado de vós e dado a um outro povo. Foi tirado de Jerusalém e dado a Roma. Está aqui no canal um vídeo que eu fiz. Vários vídeos a respeito disso. Tá? Então vocês estão vendo. A ignorância, disse meu professor de Bíblia, Padre Doutor, a ignorância ela é atrevida. A ignorância ela é atrevida. Eu faço um vídeo como esse para humilhar esse cara? Não. Para brigar, pelear, como diz Padre Doutor? Não. Eu faço para você, que é 100% católico, que acompanha o nosso apostolado, ver que mentiras como essa têm enganado sua casa, têm enganado sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã. Mentiras como essa. É essas mentiras desse naipe que faz com que as pessoas apostatem da verdadeira fé, dando ouvidos a espíritos imundos e doutrinas de demônios. 1 de Timóteo 4, versículo 1 e 2. Cuidado, meus irmãos. Você que conhece um pouco da fé católica, doutrine sua casa. Com mansidão, é claro. Doutrine sua casa. Ensine para a sua casa. Para que a sua casa não venha cair no precipício e se tornar pagão. Mateus 18, 17. Se não escuta a igreja, fundada por Cristo, sempre católica, católica significa universal, se torna pagão. Se nós pegarmos aqui a Bíblia Protestante atualizada, nela vai aparecer o termo católica, atualizada, no capítulo de número 12, versículo 23, no versículo 23, na Bíblia Protestante atualizada, João Ferreira de Almeida, aparece o nome católica. Ela diz assim, ó, se você não tem ela, baixa, vá no Play Store e baixa. Bíblia João Ferreira de Almeida atualizada, a antiga. Você vai ver lá. Vai dizer assim, ó, da
Universal Assembleia, ou da Assembleia Universal. Da Assembleia Universal e de Deus, juiz das almas dos santos que chegaram à perfeição. Veja, ela vai dizer, é melhor do que todas as traduções católicas que podem existir, esse versículo aí, dessa Bíblia protestante atualizada. Da Assembleia Universal. Assembleia quer dizer o quê? Igreja. Universal quer dizer o quê? Católica, veja. E da Igreja Católica. E da Igreja Católica e de Deus, juiz universal das almas dos santos, só pode ser em católicos, santos, chegaram à perfeição. São celibatários solteiros, capítulo 14 de Apocalipse, versículo 4. Nunca tiveram relação com mulheres, são solteiros. Celibatários. Por isso, do Cordeiro está, eles estão. Estão compreendendo, sim ou não? Mas claro que isso não canta um galo. Pessoal, meta o dedo no like, mais uma vez aqui está a conta para quem quer nos ajudar. Se você não prefiro ir em banco, depositar isso, pegar a fila, essas coisas. Prefiro fazer um Pix. Então o Pix é pixtabeira634@gmail.com. Tá no nome da minha esposa, Maria Joana de Lima. Nos ajude enquanto você puder. Conte com nossas orações. Deus abençoe a todos. Lembrando que é 100% para católicos. Esses vídeos compartilhe para seu grupo patrística de apologética, sua paróquia, para sua família que é católica, para serem instruídos na fé. Deus abençoe a todos. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.